Pessoal, semana 5, dia 6, fase de licitação e resolução de questões. Questão 61. O processo de licitação será iniciado obrigatoriamente mediante a realização de audiência pública pela autoridade responsável, sempre que o valor estimado para a contratação for superior a 1,5 milhões. Não, era 150 milhões e agora mudou para 330 milhões. Então vamos corrigir. 330 milhões, aí seria sim obrigatório a audiência pública, ok? Então, questão incorreta. Questão 62. Caso o ganhador da licitação não celebre contrato, a administração pública deve obrigatoriamente convocar os licitantes remanescentes ou é uma faculdade dela? É uma faculdade. Então está errado o item, ok? Então ela pode convocar, mas ela deve obedecer quando ela convoca a ordem da classificação. Questão vai dizer assim, artigo 64, é facultado a administração quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos. Então vai convocar os licitantes remanescentes. Então é facultado, então vou colocar aqui, ó, é facultado convocar os licitantes remanescentes, obedecendo obviamente quem? A ordem de classificação. Perfeito? Só que agora qual é o detalhe? Olha só, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. Perfeito? Então veja, terminou a licitação, teve um ganhador. Agora o ganhador, por algum motivo, ele não assinou o contrato, ele vai ser responsabilizado. Agora eu posso, é facultado a administração chamar o segundo, o remanescente, ok? Quando eu chamo o segundo, se o primeiro ganhou lá por um valor, exemplo, um valor global de 500 mil, certo? Ganhou um objeto no valor de 500 mil. Agora eu vou chamar o segundo colocado. Quanto que ele vai ter? O segundo colocado ofertou lá por 600. Ele vai ter que se adequar aos 500 mil, ok? Se ele não aceitar, vou para o terceiro nas mesmas condições, 500 mil também, perfeito? Até não aceitou, até chegar alguém que aceita. O quarto lá aceitou por 500 mil, perfeito. Então a ele aí será agora adjudicado e poderá ser contratado, poderá assinar então o contrato agora com esse quarto colocado nas mesmas condições do primeiro, ok? Então veja, teve aquela outra situação que eu estava falando, que você não precisa oferecer o mesmo valor, correto? Então quando for desclassificada a proposta do primeiro, posso chamar o segundo, obedecendo o que? O valor ofertado. Percebe que é diferente. Essa aqui é uma etapa. Aqui estou avaliando ou julgando quem é a proposta. Tenho esta situação que quando eu estou aqui, se o primeiro for desclassificado, o segundo, vamos supor que aqui fosse o 500 mil, o segundo ofereceu 600 mil e esse primeiro foi desclassificado, eu posso contratar por 600 mil? Resposta sim, porque eu estou avaliando a proposta ainda não tenho vencedor. Agora nesse caso eu já passei dessa etapa, estou na etapa seguinte, certo? Então eu já adjudiquei, já passei para o primeiro, mas agora quando eu chamei ele para assinar o contrato no valor de 500 mil, ele não veio. Agora vai
vai ser evitado que fraude, certo? Então a ideia da legislação ou do legislador era para evitar fraude. Imagina o seguinte: o primeiro colocado é parente, amigo ou está em conluio com o segundo, ganhou por 500, o segundo, vamos supor que ele tinha ofertado 600 mil ou 1 milhão. Aí eles verificam, depois de fim dada a licitação, vão verificar que o segundo é o comparsa. Aí o primeiro vai lá, desiste, para o segundo contratar com um valor maior. Não pode. Então vai ter que ser contratado pelo mesmo valor, ok? Então o legislador foi muito safo nessa situação. Questão 63. Nem mesmo nas licitações do âmbito internacional é permitido aos licitantes da cotação no preço em moeda estrangeira. Opa! É permitido no âmbito de licitação internacional cotação de preço em moeda estrangeira? Sim, é permitido, ok? Então nem mesmo em licitações está errado. Então nas licitações do âmbito nacional é permitida aos licitantes a cotação de preço em moeda estrangeira, seja os licitantes estrangeiros ou nacionais, ok? Então está errado aí. Então quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente poderá fazer o licitante brasileiro. Então na concorrência internacional é permitido sim, então por isso nosso item está errado. Questão 64. Abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas na concorrência internacional com participação de empresas estrangeiras deve ser realizada em ato público previamente designado. Óbvio que tem que ser a abertura dos envelopes, vai estar no meu edital dizendo que lá no preâmbulo dele, lembra? Vai estar dizendo lá o local, a data, o horário que vai ser o que? Aberta aí então para habilitação, as sessões para habilitação e para o julgamento das propostas. Então deve ser realizado em ato público previamente designado, ok? Com a participação dos membros da comissão, óbvio, porque é eles que vão fazer esse julgamento. Então tem que ser com a participação dos membros da comissão designados pelo órgão público responsável pelo certame. Questão sem maiores problemas aí. Então aqui a abertura dos envelopes contendo documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, na qual se lavrará ata circunstanciada, assinatura dos licitantes presentes e pela comissão. Perfeito? Então o item está correto. Questão 65. A administração fica estritamente vinculada às normas e às condições do edital. Certo ou não? Certo, ela está estritamente vinculada. Ela pode modificar? A gente já viu que pode. Se modificar e tiver que isso impactar na formulação das propostas, eu abro novamente prazos, mas eu posso alterá-lo. E continuando, e qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital? Sim ou não? Sim. No caso de irregularidade na aplicação da lei? Correto. Qual o prazo? 5 dias úteis. Qual o prazo de julgamento? 3 dias úteis. Então, questão correta. Questão 66. A adjudicação é o ato de celebração do contrato? Não. Ato de celebração do contrato é uma coisa, a adjudicação é outra, ok? O que diz aí? O Eli Lopes Merelli vai falar que a adjudicação ao vencedor é obrigatória, salvo se existir expressamente do contrato ou não, aliás, se desistir, né, expressamente do contrato ou não firmar no prazo prefixado. A obrigatoriedade veda também que se abra uma nova licitação enquanto vale a adjudicação anterior. A adjudicação gera mera expectativa de direito à contratação, ou seja, eu estou fazendo um documento dizendo que o fornecedor A venceu a licitação para objeto de material do expediente, por exemplo. Então esse fornecedor A, ele tem uma expectativa de direito, perfeito?
mas não há obrigatoriedade por parte da administração em contratá-lo, ok? Mas também ela não pode contratar com mais ninguém, perfeito? Então isto é a adjudicação, perfeito? Então a adjudicação é uma mera expectativa de direito que vai gerar. Então não é o ato de celebração de contrato, são duas coisas distintas, percebeu? Então não é o ato aí. Questão 67. O tipo de licitação maior lance ou oferta é utilizado nos casos de alienação de bens? Sim. E concessão de direito real de uso? Perfeito. Está escrito no artigo 45, inciso 4º, maior lance ou oferta nos casos de alienação, que é transferência de posse, transferência de propriedade aí para outrem, e ou concessão de direito real de uso. Questão 68. No caso da licitação do tipo melhor técnica e preço, a classificação dos concorrentes se dará pela ordem decrescente dos preços propostos. Ordem decrescente é a ordem de classificação da ordem de... O que é a ordem decrescente? Cresce é do menor para o maior, né? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma ordem o quê? Crescente, ok? Aqui está dizendo que a classificação dos concorrentes se dará pela ordem decrescente dos preços propostos. Ele vai estar dizendo que aqui é 5, 4, 3, 2, 1. Ele está dizendo que esse daqui é o vencedor, perfeito? Se fosse no menor preço, já estaria errado, seria esta a correta, ok? Mas agora está falando do que? De tipo melhor técnica e preço. Então, melhor técnica e preço. Nesse caso, vai ser o que? Uma média ponderada. No caso da média ponderada, eu não posso afirmar que se dará pela ordem decrescente de preço ou pela ordem crescente de preço, porque vou ter que estar analisando também o que? A técnica, certo? Então, se a técnica tiver um peso maior, é melhor técnica, tiver um peso maior do que o preço, que o peso, vou colocar aqui peso do preço, o que vai acontecer? Vai acontecer que a ordem ela vai ser decrescente ou crescente, vai ter que avaliar, entendeu? Então, se eu colocar maior ou menor, vai influenciar ou não, porque vai ter que fazer na realidade vou ter que fazer o cálculo aqui, mas provavelmente vai estar dará em ordem decrescente de preço, daí não, a ordem decrescente de preço não vai ter sentido. De qualquer forma está errado. Eu estava tentando trazer aí uma raciocínio aí, mas para evitar fazer um cálculo aqui de média ponderada, tá, eu tô querendo evitar isso, mas tô tentado a fazer um exemplo aqui, mas acho que não é o caso. Não vai ser o caso não. Ó, melhor técnica e preço, concorrente se dará, ele está dizendo, ó, obrigatoriamente pela ordem decrescente. Tá errado. Por quê? Vai depender do peso, certo? Depender do peso da melhor técnica ou do peso do preço. Então, a depender disso, vai ser ou não na ordem crescente ou decrescente. Então, eu não posso me espelhar nisto, certo? Então, por isso que não se dará. Então, por isso que está errado. Não precisa eu entrar em muito detalhe aqui e perder tempo desnecessário. A classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas e técnicas de preço, de acordo com os pesos pré-estabelecidos do instrumento convocatório. Então, de acordo com os pesos, vai ser por ordem decrescente ou crescente do peso do preço, lá vai depender desse peso aí, ok? Então, não se dará daquela forma ali, não posso afirmar isso aqui. Questão 69. Melhor preço e melhor técnica são modalidades? Uma ova. São o que? São tipos de licitação. Não caia nessa.
Questão banana. Isso aqui é casca de banana. O critério de julgamento aplicável a uma licitação vincula-se o tipo de licitação. O critério de julgamento vincula-se ao tipo de licitação? Sim ou não? Sim. Então, o critério de julgamento, melhor técnica e preço, melhor preço está vinculando então o tipo de licitação. Os tipos de licitação aplicáveis a todas as modalidades de uma licitação são melhor preço, aliás, menor preço, melhor técnica e preço, maior lance ou oferta. Certo ou errado? E aí? Tá certo? Não. Por que tá errado? Os tipos aplicáveis a todas licitações. Quem está fora disso daqui, por exemplo? Concurso. O concurso vai ser o que? Outros critérios. Não vai ser menor preço, melhor técnica e preço, maior lance ou oferta. Então, está incorreta essa questão. Vamos lá? Para os efeitos desse artigo, constitui tipos de licitação, exceto na modalidade de concurso. Então não se aplica então a esses 4 tipos aí a modalidade de concurso. Então assim nós verificamos que não se aplica a todas as modalidades e assim nós terminamos mais uma bateria. Um abraço e fiquem com Deus.